Olá, eu sou Adriano Sabugaro e esse é o PDV. No episódio de hoje, a gente entra em um universo onde tecnologia e bem-estar caminham lado a lado. Vamos falar da maior rede de depilação do mundo, a Espaço Laser, e da jornada digital que vem transformando a forma como essa empresa de varejo de serviços se relaciona com seus clientes nas mais de 800 lojas pelo Brasil. Quem conversa comigo e com Gustavo Carrer é a Daniela Komatsu, CIO da Espaço Laser, uma profissional com mais de 25 anos de experiência na área de tecnologia e uma visão clara sobre o papel estratégico do gestor de TI. Daniela compartilha os caminhos, as escolhas e os aprendizados de liderar a transformação digital e mostra como a área de tecnologia pode e deve estar no centro das decisões de negócio. Neste episódio, você também vai entender como dados, inteligência artificial e o uso de vários canais de atendimento digital vêm sendo usados para melhorar a experiência do cliente. Bora para a conversa? Bom, Daniela, é um prazer imenso ter você aqui no PDV. É a primeira vez que a gente vai tratar do segmento de estética no PDV e a gente começa muito bem falando aqui da maior rede de depilação do mundo, que é a Espaço Laser. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Daniela Komatsu, eu sou o CIO aqui na Espaço Laser. E eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, dividindo um pouco da minha experiência no varejo de serviços, que é algo também um pouco mais raro de se ver. E eu também gostaria muito de contribuir aí o que eu puder com a minha experiência, com a jornada digital, com todas as transformações e mudanças que a gente vem fazendo aqui na Espaço Laser nos últimos anos. Legal, Dani. É legal a gente poder falar um pouco de serviço aqui também, que é um pedaço do varejo diferente do que a gente tem falado. Daniela, você como CIO do Espaço Laser desde 2022, se não me engano, né? O que te chamou mais atenção quando você chegou por aí no Espaço Laser e o que você viu que mudou de 2022 para cá? Bom, o que me chamou a atenção no Espaço Laser, realmente o crescimento acelerado da rede. Um modelo de negócios muito robusto, muito bem definido e que vem dando muito certo ao longo desses anos. Eu não imaginava encontrar tamanha robustez, né, em processos, em desenho do modelo, na forma como ele foi implementado. Tem também uma tecnologia de muita qualidade, eu não imaginava, eu também desconhecia que a tecnologia do laser ela era de tanta qualidade, que nos permitiu ter esse modelo robusto, ter esse crescimento acelerado, e isso para mim foi uma grande descoberta, né? De lá para cá, passamos por uma pandemia, né? Então, a gente está falando de 2022, num momento ali que a gente estava retornando da pandemia, e sabemos que durante a pandemia, os hábitos de consumo, né, dos clientes, os hábitos de comportamento dos clientes mudaram muito, né? Então, a questão da relação, a questão dos canais de comunicação, isso mudou muito. Então, o varejo tradicionalmente, né, o varejo muito conhecido pelo varejo físico, né, um varejo onde você tem unidade, onde você tem loja, onde você acaba tendo um contato direto com o cliente. Isso não é diferente, aliás, é muito mais intenso quando você fala de prestação de serviço. Ainda mais quando você fala da prestação de serviço num segmento, né, de estética, de bem-estar, onde de fato você precisa prestar o serviço para o cliente fisicamente, né? Mas na pandemia, né, como todo mundo aqui também passou, nossos hábitos e comportamentos se modificaram e nós começamos a ter um comportamento de minimizar o nosso deslocamento físico. E com isso, né, todas as ferramentas digitais de comunicação, e aí eu vou citar o WhatsApp aqui como a principal ferramenta de comunicação, ela passou a ser muito utilizada, né? Então, nos últimos 3 anos, eu posso dizer que o que mudou, de fato, foi essa relação e essa redescoberta do relacionamento cliente-loja. Em que momento que isso se dá? Em que momento que a gente consegue, de fato, estabelecer aí uma relação com o cliente? Então, uma relação que antes era física, que era uma relação olho no olho, ela passou a se dar agora por canais de comunicação digital.
Então, essa foi uma das maiores mudanças aí que a gente viu e que a gente, de fato, precisou se adequar. Ô Dani, é claro que o segmento de beleza tem as suas particularidades e é disso que a gente tá falando aqui hoje. Mas quando a gente trata de varejo, a gente se preocupa muito com a eficiência operacional, né? E TI, eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Qual que é a sua visão como diretora de TI e como que as novas tecnologias, aí, não preciso nem citar a inteligência artificial, porque está em todo momento, todo lugar, né? Mas como essas novas tecnologias estão se transformando, como que a TI está se relacionando com isso? Assim, para mim, onde tem processo, tem oportunidade de ter melhoria de eficiência, né? E onde tem processo, tem tecnologia. Então, hoje todas as áreas da empresa hoje dependem de alguma tecnologia para trabalhar. Ou seja, porque precisa de um equipamento, ou seja, porque precisa de um sistema, ou seja, porque precisa da conectividade. Tudo isso faz parte do escopo da tecnologia. Então, é papel nosso, né, gestores de tecnologia, estarmos ali próximo às áreas de negócio para mapear essas oportunidades. E tecnologia hoje, né, e aí eu estou falando de soluções, ferramentas, é o que não falta, né? Quando a gente fala do varejo, em que a gente tá tratando de jornadas de cliente, e quando falamos de jornadas de cliente, estamos falando de abordagens conversacionais, por exemplo, a inteligência artificial, ela pode ser amplamente utilizada nesse tipo de jornada, né? Então, numa jornada onde eu preciso entrar em contato, eu falei para vocês do quanto que a gente se transformou e que a gente passou a utilizar canais digitais para ter essa comunicação com o cliente. Então, o WhatsApp é um exemplo, né? E a gente sabe que cada uma dessas ferramentas, elas possibilitam que a gente automatize parte da conversa. Então, obviamente, eu acho que economiza aí, otimiza, né, uma parte da jornada quando a gente consegue capturar, estruturar e modelar uma conversa e capturar alguns dados aí através de uma automação, de um bot, utilizando ou não a inteligência artificial. E esse é o papel nosso da área de tecnologia, de estar próximo ao negócio, de mapear esses tipos de oportunidade. Elas são inúmeras, elas podem estar tanto na jornada do cliente, elas podem estar no processo de operação da loja mesmo, como a loja opera no seu dia a dia, cada etapa do processo, no corporativo, no back-office. Então, quando a gente fala dos times de recrutamento e seleção, auxiliar dentro dessas rotinas de seleção de candidato, ou mesmo quando a gente fala de automatizar tarefas repetitivas em áreas como financeiro ou como a área de compras, por exemplo. Então, as oportunidades, elas são inúmeras. No varejo, em específico, como a gente tem essa gama de possibilidades de estar conversando com o cliente, eu diria que a gente deveria aplicar de forma bastante ampla as ferramentas que a gente tem hoje para fazer atendimento ao cliente. O WhatsApp é meio um padrão de comunicação que o brasileiro assume e usa, e principalmente quando você está com uma prestação de serviço, enfim, quando o teu produto final é o serviço que você presta, né? É um serviço, né? Vocês usam hoje algumas outras ferramentas, ou o WhatsApp é a grande ferramenta que vocês usam para esse processo como um todo, ou vocês usam outras ferramentas para auxiliar isso, até para talvez entender essa jornada que você está falando, da jornada do cliente, né? Do agendamento ao pós-atendimento. Em que estágio que a Espaço Laser está nesse processo, por exemplo? Nós temos vários canais, né, para conversar com o cliente. Então, temos desde canais do meio digital, então nós temos o nosso website, onde a gente possui ali algumas formas de interação. Ali a gente tem autosserviço, então a gente pode se agendar numa avaliação de experiência, por exemplo, passando pelo aplicativo. Então a gente também tem um aplicativo onde ali eu consigo, por exemplo, fazer um agendamento de sessão de laser. De fato, se eu já sou um cliente, eu consigo fazer esse tipo de interação. E eu também tenho outros canais mais tradicionais, e a gente usa uma estratégia, né, de orquestração de canais aí para a gente conseguir disparar e divulgar as nossas campanhas. Então, passando por e-mail, a gente também usa o SMS ainda e o WhatsApp. Então, esses são os principais.
E boa parte, a maior parte das lojas de vocês são próprias e você tem parte das lojas que são franqueados. E aí, essa é uma estratégia para a empresa como um todo, né? Eu ia perguntar isso, como que o franqueado ele se ajuda ou beneficia de todas essas soluções que vocês implementam? Sim, tudo que a gente desenha aqui é pensando nas lojas próprias e pensando nos nossos franqueados, né? Então, todos os processos, toda essa estratégia que a gente está fazendo de digital, de comunicação com o cliente, estão pensando nessas duas estratégias. Então, primeiramente, a gente roda um piloto, então a gente tem uma ideia. Recentemente, a gente fez o rollout de um processo que é um processo de captação, né, de indicações, simplificando, e a gente roda sempre primeiro um piloto. A gente procura realizar o piloto dentro das nossas lojas próprias, para que o franqueado ele não tenha nenhum impacto na operação dele. Então, a gente tenta rodar nas lojas próprias primeiro, e aí a gente deixa esse processo bastante redondo, a gente replica para as lojas próprias, e aí, de fato, a gente convida os franqueados que desejarem participar desses processos a participarem conosco. Mas os processos que a gente desenha aqui, eles são tanto para lojas próprias quanto para franqueados também. Uma CIO hoje precisa estar muito perto das áreas de negócio. Como é que é isso na Espaço Laser, né? Como é que vocês fazem para, entre aspas, né, quebrar um pouquinho aquelas barreiras dos departamentos, né? Como que é essa atuação, que eu imagino que é transversal, mas como que você lidou com esses desafios? Eu acho que esse é um tema bastante particular, uma característica pessoal minha. E aí não só com a Espaço Laser, é algo que eu pratico já por toda a minha experiência profissional, né? Passei por diversas empresas, e eu tenho essa característica de querer entender genuinamente do negócio. Isso é algo que me motiva demais, que é entender o problema e genuinamente fazer parte da solução desse problema. Então, eu acho que essa abertura, né, eu sempre me coloco muito na posição de servir. Então, eu acho que a tecnologia, ela, obviamente, hoje ela permeia a empresa inteira, mas a gente está aqui para servir um propósito, e esse propósito é agregar valor à empresa como um todo. Então, eu me coloco muito à disposição das áreas, quero entender, quero participar das conversas de negócio, quero contribuir em qualquer oportunidade que eu veja de melhoria de processo, de automação, de eficientização. Eu sempre quero estar próxima e contribuir. Eu digo que, bom, nessa trajetória que eu tenho aí de quase mais de 25 anos, né, de tecnologia, eu já aprendi muito, eu tenho muito para oferecer. Então, quando eu cheguei na Espaço Laser, eu cheguei com essa pegada. Gente, é o seguinte, eu vim no mercado, eu tenho muito para oferecer. Eu quero agregar, eu quero ajudar a transformar essa empresa. E aí foi muito fluido a partir daí. Então, a partir daí, a partir da abertura, da minha, da forma como eu me coloquei à disposição para ajudar e para agregar valor, e aí, ponto de atenção, não é que eu faça tudo que me pedem, né? Então, a gente sempre compartilha, eu vou sempre questionar e eu vou tentar entender o retorno. E vai haver um diálogo. E aí a gente vai decidir o que é melhor para a companhia. Então a integração é sensacional. Uma das coisas, eu falo que eu sou apaixonada pelo Espaço Laser. Eu acho que é uma empresa que acolhe, né? E eu acho que faz parte da cultura dessa empresa. Falamos que a cultura da Espaço Laser é o coração azul. É uma empresa que acolhe, e quando você se coloca à disposição a servir a empresa, né, você tem uma receptividade, uma troca incrível. Então, é muito colaborativo. Então, a área de tecnologia tem que estar junto do negócio, é isso. Da estratégia, né? Da estratégia. Quando você fala em entender genuinamente a demanda, você está dizendo em mergulhar fundo, entender o processo, enfim, aonde que está a dor daquele departamento, daquela área, ou enfim, que seja do próprio cliente. Exatamente. Por exemplo, né, muitas vezes a pessoa vem e fala assim, eu preciso que você implante tal sistema. Eu falo, peraí, vamos lá, né? Esse não é o meu perfil, né? Tipo, tirar o pedido. Vamos lá, o que você tem de dor? O que você quer resolver? O que você pretende entregar com esse sistema novo na sua área?
E aí, muitas vezes a gente vê que, de fato, ou essa não era a alternativa, a melhor alternativa, existem outras, trazemos outras alternativas para compartilhar com o negócio, trazemos outras experiências e mostramos que muitas vezes esse não é o caminho. Então, acho que é isso, né? A gente não é sim, não. Ah, tá bom, TI pode fazer isso para mim? Sim, TI pode fazer isso para mim? Não, não é bem por aí. Tá bom, mas qual que é o propósito que você tem nessa sua solicitação? E aí, de fato, a gente vai trabalhar juntos para alcançar o que é necessário. Ô Dani, olhando tudo isso que vocês fazem, que você tem falado, como é que vocês têm usado os dados no ponto de venda para ajudar nessa jornada de transformação digital da Espaço Laser? Muito legal essa sua pergunta, porque é algo do qual a gente transformou muito a jornada de dados na Espaço Laser aí nos últimos anos, né? Desde que eu cheguei aqui, a gente modernizou, né, a nossa tecnologia de Big Data, então implantamos aí um Data Lake de última geração, já em nuvem. Capacitamos, né, o time de TI para conseguir manter esse Data Lake na velocidade em que a gente precisa. Então, temos os dados todos organizados, e aí nós estamos falando, né, da Espaço Laser, que tem milhões de clientes na base, tem ativos e não ativos que já desativaram, mas a gente tem milhões de clientes na nossa base, milhões de dados, milhões de informações. Como que a gente ajuda o campo? Nós hoje temos aqui alguns times de CRM, por exemplo, que trabalha na segmentação, né, e na personalização do contato com o cliente. Então, como que a gente tem uma rotina de trabalhar com perfis de cliente, fazendo a segmentação para que a gente coloque na loja ali com as pessoas que estão em contato com o cliente informações que sejam relevantes. Então, nós de fato disponibilizamos as informações precisas, segmentadas por perfil de cliente, para que seja uma abordagem mais efetiva. Então, se você está ali numa jornada, por exemplo, de confirmação de agendamento, a gente coloca na rotina da loja quais são os clientes que ela precisa confirmar naquele dia. Isso é disparado de forma centralizada, vai para a loja e a loja tem lá a sua demanda do dia de confirmação de agenda. Se eu tenho lá, por exemplo, clientes que pediram orçamento e não tiveram esse retorno ainda, né? E aí, óbvio, que tem uma régua que a gente combina e define com a loja, a gente gera essa informação para alimentar a loja também nas suas atividades diárias. E aí a gente também já faz essa segmentação por perfil. Então, a gente já sabe, por exemplo, se o cliente é homem, se é a mulher, se já comprou alguma área, qual é a próxima área que esse cliente provavelmente vai comprar ou vai se interessar por perfil mesmo, né? Então, a gente trabalha muito com os dados, né, e com a segmentação deles por perfil para poder ajudar nessa rotina. Legal, e isso leva assim, a transformação digital, então, é uma forma de escalar com mais consistência, né? Sim, com certeza. E aí é o que você falou, você fez a pergunta correta. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei na Espaço Laser, olhar foi ver de fato como é que estava a nossa tecnologia de dados, né? Foi o primeiro grande projeto que eu executei, que foi a governança de dados e a transformação da tecnologia. Ô Dani, quando a gente se depara com uma nova tecnologia, eu acho que assim, boa parte dos nossos ouvintes são varejistas, enfim, pessoas do segmento que se relaciona diretamente com o consumidor final, eles se deparam com alguns dilemas, algumas preocupações, eu diria até alguns medos na hora de fazer investimento em tecnologia, né? A gente, no dia a dia, nós que somos uma empresa, eu, Adriano, trabalhamos em empresa de tecnologia, a gente se depara muito com esses dilemas, com essas dificuldades, né? Mesmo em algumas situações, até quando se prova uma ROI, ainda há um tempo, ou talvez uma dificuldade em analisar de maneira objetiva e decidir. Para essas pessoas, enfim, para esses CIOs, gerentes de TI, enfim, para essa galera hoje que está analisando a tecnologia para fazer investimento, quais as dicas que você dá, por onde analisar, quais são os caminhos, né, para escapar desses dilemas? Esses dilemas, eles realmente são dilemas, né? Como você disse. Eu passo, você, enfim, vocês
passam por eles também. Eu tenho vários aqui que estão comigo no meu colo agora. E assim, para mim, são algumas coisas, porque depende muito do momento em que a empresa está, depende muito, e aí que eu digo momento em que a empresa está, de maturidade de tecnologia, porque não adianta eu querer trazer aqui uma solução completamente nova e enfim, eu não tenho aqui a minha cozinha ajeitada. Então, eu de fato preciso estar com uma certa maturidade. Como eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi organizar os meus dados, para aí, de fato, hoje eu posso dizer que se eu quiser eu posso trabalhar com a IA tranquilamente, porque hoje eu tenho tecnologia de dados para isso. Uma coisa habilita a outra, né? Então, acho que a primeira coisa que você precisa entender é em que nível de maturidade de tecnologia a empresa está. Obviamente, cada empresa vai ter o seu budget, seu momento de budget, o quanto vai investir. E para mim, o mais importante é o sponsorship, né, que tem a ver com o seguinte, o sponsor do negócio entende o valor que você vai trazer com essa iniciativa? Muitas vezes a gente da tecnologia, e é o nosso papel, fomentar, mas muitas vezes o sponsor de negócio ele não está preparado para isso tudo que você tem para apresentar para ele. Então, a dica que eu dou é traga para perto de si. Traga para perto de si o seu par de negócio, leve ele a eventos, mostre o benchmark. Eu acho que temos uma cultura muito forte em tecnologia de fazer benchmark. E eu acho que isso é super importante e relevante para as empresas que ainda estão no nível de maturidade ainda em construção, olhar quem já fez. Alguém já fez. Troque ideia, converse com colegas, mantenha o seu networking, traga os seus pares para ter o mesmo nível de conversa. E aí construir essa capacidade de entender o que a tecnologia vai trazer de valor para o seu negócio. Com isso pronto, você precisa construir o business case, porque não adianta também você construir algo que não vai te trazer um valor. Você precisa tangibilizar, tem que tangibilizar, né? Então, precisa construir um business case com sponsorship que vai ser aprovado, né? Então, deu retorno, você tem apoio, só executar o projeto. Ô Dani, pegando isso que você falou, vou te perguntar, o que te tira o sono hoje? Onde que está aí o seu maior desafio dentro da Espaço Laser ou como CIO, como uma pessoa de tecnologia, vai? A primeira coisa que me tira o sono hoje é reclamação de cliente. Como empresa de varejo e com a base de clientes que a gente tem, que é gigantesca, com mais de 800 lojas no Brasil, então temos milhões de clientes na base, cada reclamação de cliente me dói quando eu vejo. E são várias, porque naturalmente prestação de serviço tem muita relação com isso. Então a gente está lidando de gente para gente, né? Então realmente eu estou constantemente ligada nas reclamações de cliente, nas ações que a gente pode fazer para melhorar. Não são ações de curto prazo. Então, isso também eu vejo que tem muitas coisas que a gente precisa mudar, que são estruturantes, que não são só sistêmicos, são de processo também, então preciso de muita colaboração com os pares, né? E falando somente de tecnologia, o que me faz perder uma noite de sono é pensar em ataque cibernético. Então, enfim, eu já tive essa experiência no passado, quando eu estava numa outra empresa antes daqui, e a melhor ação que a gente pode fazer é prevenção. Então, a gente precisa atuar na prevenção e a gente precisa também atuar na prevenção de uma forma com muito bom senso. E aí, bom senso que eu falo é equilíbrio financeiro também, porque soluções de prevenção para ataque cibernético tem vários, né? Pô, vou colocar todos, então? Né? Então, a gente sabe aí que tem soluções de mercado que são, né, bem robustas e tudo mais. Pô, mas será que eu preciso disso? Aí você fala, mas também se eu não contratar essa solução, será que então eu estou descoberto? Né? Não necessariamente. Então, de novo, equilíbrio, bom senso, análise de risco, conseguir tangibilizar e conseguir dividir isso com o board é difícil, mas é necessário. Esse ano eu tive com o pessoal da Palo Alto, né, que é uma empresa especializada, você deve conhecer, e
a gente, lá na NRF, na feira, né, e a gente não tem ideia, assim, do volume de tentativas, né, que todos nós sofremos, né. A gente está muito acostumado com o golpe do Pix, o golpe do WhatsApp e tal, mas as empresas sofrem numa escala bem grande também, tentativas seja para sequestrar dados, enfim, para diversos tipos. São milhares de ataques, aí, milhões de ataques por mês, todas as empresas sofrem, porque assim como a gente é eficiente do lado de cá, nos nossos processos de negócio, esse pessoal também está eficiente, tem um monte de robô, um monte de automação para fazer ataque também. Então, a melhor prevenção, ela ainda continua sendo a conscientização. Então, os últimos ataques aí, que eu tive um pouco mais de detalhe, de profundidade de alguns colegas, né, que compartilharam comigo, estão muito relacionados a phishing, né? E phishing, basicamente, como que você previne phishing? Óbvio, você tem aí uma série de soluções mais técnicas, né, de filtros e tudo mais, mas em última instância você precisa conscientizar, capacitar, educar seu usuário final. Né? Então, assim, não é para sair clicando em tudo, tem que prestar atenção, tem que entender o que é que está sendo abordado, faz sentido, não faz sentido. Então, enfim, a gente pode colocar a proteção que a gente quiser, se o usuário fornecer a credencial dele, já era. Né? Então, realmente a conscientização ainda continua sendo a melhor prevenção. Legal. Ô Dani, para a gente finalizar aqui, a gente sempre tem uma perguntinha clássica no PDV, que é o que o varejo ensinou a Daniela Komatsu. O varejo me ensinou muita coisa, né? Para mim, trabalhar no varejo, ele tem sido muito gratificante, mas principalmente, como uma empresa B2C, o fundamental é você pôr o seu cliente no centro. Então, você, de fato, precisa botar o seu cliente no centro das suas decisões. Óbvio, a gente precisa ter responsabilidade com o resultado da companhia, né? Mas no primeiro lugar, a gente precisa colocar o cliente, porque no fim do dia a gente só vai ter resultado se o cliente estiver satisfeito, se o cliente estiver bem atendido, se o serviço que a gente continua prestando é de qualidade, é que a gente vai ter resultado. Então, uma coisa é consequência da outra, né? A outra coisa que o varejo me ensinou e que eu não esqueço nunca, a gente acaba tendo aqui, né, basicamente duas grandes áreas dentro da empresa, que é o campo, que são as lojas, que são as pessoas que estão na loja, e o corporativo. E são rotinas completamente diferentes. Não dá para você tentar imaginar uma rotina de loja. Você precisa vivenciar a rotina da loja, você precisa estar lá, você precisa entender o que é que acontece nessa rotina. E o que o corporativo precisa aprender, que foi o que eu aprendi nessa cadeira aqui, é que nós só existimos porque existe alguém que está lá na loja que está atendendo o cliente, aquele que eu coloquei no centro. Então, esse é um aprendizado que eu trouxe do varejo. É uma característica muito forte, né, aqui da indústria. Legal. Pô, Dani, super obrigado aí pelo teu tempo aqui com a gente. Foi muito legal, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom passar esse tempo aqui com vocês, dividindo as minhas experiências e compartilhando aí o que eu posso agregar de valor com vocês também. Obrigado, Dani. Show. Obrigado. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave. A produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder os próximos episódios. É isso aí, valeu!